Bienal Alagoas 2025 busca celebrar a confluência África-Brasil em diversos aspectos, como a língua, a literatura, a dança, a música, a culinária e outros costumes dos diversos grupos do continente mãe da humanidade que contribuíram para a formação da identidade cultural do povo brasileiro. E nesta edição, a Bienal Alagoas tem a honra de homenagear, mais uma vez, saudando aqui a patronese do evento, Mãe Neide, a madrinha da Bienal 2025, Mãe Miriam, e o padrinho da Bienal 2025, Pai Sérgio. Durante os 10 dias de evento, a Bienal Alagoas pretende atrair um público aproximado de 400 mil visitantes, congregando autores, editores, livreiros, intelectuais, artistas, professores e alunos das redes pública e privada de ensino de Alagoas e de outros estados, assim como a sociedade em geral. A Bienal Alagoas é uma realização da Universidade Federal de Alagoas, por meio da sua editora universitária, EduFal, e do Governo de Alagoas, com a co-realização da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Pesquisa, de Extensão e Pesquisa, Fundeps. Conta também com patrocínio do SEBRAE, patrocínio cultural do SENAC e o apoio e parceria da Prefeitura de Maceió, do Instituto Federal de Alagoas, IFAL, do SESC, do Hotel Ponta Verde e da plataforma DOT. Público presente, neste momento exibiremos um vídeo promocional da Bienal Alagoas 2025, produzida pela nossa Universidade Federal de Alagoas. Vamos conferir? Esta será a 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, com o tema Brasil e África ligados culturalmente em seus ritos e raízes, com 6 países homenageados: Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. O maior evento literário do estado realizado pela Universidade Federal de Alagoas e o governo do estado. Neste ano, a patronessa será a Mãe Neide, com os padrinhos Pai Célio e Mãe Miriam. Entre os convidados ilustres destacam-se Nilma Lino, Cleiton Ferreira, Jefferson Tenório, Zezito Araújo, Cibele Tenório, Sani, Ana Maria Gonçalves, Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, Bárbara Carini, Lília Schwartz, Alain P,10, Mari Del Priori, Douglas Barros, Edson Caiapó, Christian Dunker, Monja Cohen, Sara Wagner York, Miriam Leitão, Fernanda Takai e Wagner Gomes Bijagô. De 31 de outubro a 9 de novembro de 2025, o Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso será palco de 800 novas publicações, mais de 1.200 empregos temporários, expectativa de 300 mil visitantes, mais de 30 mil livros vendidos e 10 milhões de reais em vendas. Serão 140 estandes, mais de 170 editoras e mais de 250 atividades literárias e artísticos culturais. O mapa do evento já está disponível no site. Esperamos por você em outubro. Traga amigos e família para viver essa experiência. Acompanhe as atualizações no site www.bienal.ufal.br e nas redes sociais oficiais. Senhoras e senhores, e para dar as boas-vindas nesta manhã, convidamos o coordenador-geral da Bienal Alagoas 2025 e diretor da EduFal, professor doutor Heraldo Ferraz. É muita emoção, gente. Um evento grandioso desse porte. E aqui eu e minha equipe, sempre a gente ressalta esses técnicos administrativos, os bolsistas, as bolsistas, trabalham, e todos aqueles e aquelas que chegam juntos aqui para chegar a esse momento lindo de lançamento.
muita responsabilidade. Eu sei que meus colegas e diretores estão aqui presentes, fiz questão de convidá-los e convidá-las, porque esse evento é da universidade, independentemente de quem esteja à frente da editora, mas é importante que o nome da UFAL esteja no estado de Alagoas e sendo internacional também fora do Brasil. Então é um momento muito, muito importante este, agradecendo a todos e todas vocês que acreditaram e estão todos curiosos e curiosas com o que é que vai ser a Bienal. O pessoal geralmente fica dizendo, Heraldo, com você à frente, a gente vai esperar muita coisa. Eu disse, olha, não só Heraldo, mas é toda a equipe. Eu, sem Sebastião, professor Jean Carlos e toda a minha equipe da CAC, da Pró-Reitoria de Extensão, não seria possível organizar este evento. É muito trabalho para a gente chegar nesse momento aqui. Não é? E aí, quando falou em Bijagô no final, eu acho que o Bijagô vai ser o professor que vai estar representando todos esses países, não é? Aqui da África. Peço uma salva de palmas. O Bijagô contribuiu para a temática, não é? Eu tive a consultoria do Bijagô, né? Que esse grupo do DEABI, tanto aqui do campus universitário da AC Simões quanto do Sertão, eles estão à frente contribuindo, né? Mas eu quero dizer que este evento só acontece, de fato, e aí voltando ao que eu disse, que se seria melhor ou não, o mais, não existe isso. Cada edição é peculiar, não é? E todos que estiveram à frente fizeram excelente trabalho, e a Bienal foi e sempre será a Bienal dos últimos tempos. Então, todas estão sendo assim, né? E aí resiste aqui a professora Sheila, a professora, cadê? Meu Deus, Elvira, a professora Elvira, né? Também, olha ela. Vários, né, que estão aqui presentes, né? Todos fizeram um excelente trabalho, e aí essa era a minha preocupação, não é? Se eles se empenharam e conseguiram realizar, então eu também tinha que me empenhar e fazer uma Bienal também bonita para vocês, né? Para toda a sociedade alagoana. Mas eu tenho que dizer que isso só é possível, e só está sendo possível, por esta pessoa, nosso deputado Paulão, uma salva de palmas, que vem sempre apostando nos projetos da UFAL. Ele é nosso e a gente não pode deixar esse homem sair de maneira alguma desse cargo político, né? Não pode deixar, porque ele tem, não é só a Bienal, eu já fui em outros momentos ele fazendo o lançamento de outros projetos, do HU, por exemplo, né? Então a gente tem que sempre acreditar nele. Estou dialogando com o projeto, que eu quero pagar minhas contas, que eu não quero deixar nenhuma dívida para o nosso reitor. E aí eu quero agradecer a sua presença, né? E aquele olhar carinhoso ao projeto, né? E aí eu já faço esse comprometimento aqui diante de todo esse povo, né? Diga sim! E agradecer todas as autoridades, esses gestores, né, do Estado, né, que estão aqui presentes, né, da Prefeitura. Cadê o secretário de Educação do município? Ele está aqui porque tem tanta atividade, não sei se ele já foi, mas estava aqui presente o secretário. Cadê ele? Agora está a secretária, né, meu filho? Foi, né? Ah, meu Deus do céu. Mas ele esteve presente aqui para prestigiar, tá certo? Vamos agora à próxima. O que é agora que vem? Público presente, convidamos a arquiteta urbanista e cenógrafa Mirna Porto para apresentar um vídeo com a concepção de ambientação da Bienal Internacional do Livro de Alagoas 2025.
Bom dia, minha gente. É uma honra muito grande. Eu tenho que falar um minutinho, assim, eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas eu tenho que agradecer primeiro a paciência desse homem maravilhoso, desse professor aqui, ó, que ele é assim, super alto astral, o tempo todo quando a gente está assim, pensando, ele, não, vai dar certo, vamos nessa, é super bom trabalhar com ele, é muito lindo. Eu venho da Bienal de Sheila, que aquilo é uma fada madrinha na vida de qualquer cidadão, enfim, doçura pura. Então, assim, essas duas pessoas, para mim, foram assim, maravilhosas. Reitor magnífico, muitíssimo obrigada pela confiança. Uma Bienal cheia de axé. Olho para que as 3 pessoas mais queridas do meu coração e do meu espírito estão aqui nessa Bienal. Então, assim, é uma responsabilidade gigante, porque eu sou do movimento negro há mais de 35 anos. E tenho essa paixão pela África e fiquei me sentindo assim, a mulher mais premiada quando o professor chegou lá e disse, Mirna, você vai fazer a Bienal e o tema é esse. Eu falei, obrigado, meu Deus. Enfim. Essa Bienal, ela tem algumas inspirações. Como são países diferentes, mas todos com língua portuguesa, vindos da África, e a língua portuguesa que atravessou o mar para poder chegar aqui com a gente também. Enfim, a minha intenção foi procurar alguns elementos dentro das características de todos os países que tivessem a ver com a gente, que tivessem alguma coisa com a gente. Então, eu trabalhei basicamente 5 elementos fundamentais, inspiradores. Eu vou chamar de elementos inspiradores. O baobá, que é a árvore símbolo da ancestralidade africana, que está presente em todos esses países e também no Brasil. O baobá é uma árvore forte, que tem água, a maior quantidade de água está no baobá, uma árvore resistente, uma árvore que procura ser sempre símbolo das lutas. Em todos esses países, o baobá é uma referência natural, né? A segunda coisa, eu procurei também trabalhar adinkras. As pessoas falam, o que é adinkras? A adinkra vai estar no teto da Bienal inteira. Adinkra são símbolos que foram criados com responsabilidades espirituais, vamos chamar assim. Essas adinkras, a gente pensa que não, mas elas estão presentes na nossa cultura, mesmo que a gente não saiba. Muitos portões que vocês veem, aqueles portões de ferro, com aquelas curvinhas, aqueles caracóis, aquelas coisas que enfeitam, aquilo é adinkra. Aquilo é sankofa, aquilo tem um fundamento que ficou escondido, como toda a cultura africana teve que trabalhar, não vou chamar de sombra, não, no silêncio, fazendo coisas para que não se perdesse a cultura que veio de África para nós. E a forma da gente mostrar essa cultura vai ser na Bienal através de coisas que as pessoas podem até não entender. Podem falar assim, o que significou isso? Eu quero mesmo isso. Eu quero que as pessoas perguntem o que significou, porque vai ter totem explicando o que é isso. E a gente está precisando disso. Dessas coisas que foram ficando no inconsciente da gente, a gente foi adiantando, mas que não tem uma referência, não tem um destaque dentro da cultura como um todo, não tem o respeito, olhar e ver aquilo como uma coisa mágica, como uma coisa importante. Então, a gente trabalhou as adinkras. A outra coisa também a gente está trabalhando o quilombo. Quilombo, como, claro, a gente aqui tem o portador do maior quilombo do planeta, o quilombo da Serra da Barriga, o mais importante, mas a gente trabalha o quilombo também, porque ainda temos problemas com questões quilombolas dentro do Brasil. A gente tem problema ainda de questões que são debatidas e tudo mais, então o quilombo, é importante a gente colocar o quilombo logo de cara na Bienal. A gente tem essa questão do quilombola como uma questão brasileira, não é uma questão racial mais, minha gente. A questão indígena e a questão quilombola é brasileira. Então, bora botar o quilombo logo de cara na Bienal e tratar dos materiais, desses materiais que foram usados com respeito,
colocando contemporaneidade nesses materiais. Isso é muito importante também. Depois, eu trato de uma questão meio louca, que é o seguinte: quando eu comecei a estudar os países de referência afro, eu descobri que até 1975, 4 deles eram colônia de Portugal. Na década de 70, outro dia aí, eles eram colônia de Portugal. E o que foi? Como eles foram libertados subitamente, todos ao mesmo tempo, no dia 25 de julho de 1975? Como foi isso? A Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos, que é tratada muitas vezes no Brasil como uma revolução comunista que aconteceu em Portugal. Não é nada disso. A Revolução dos Cravos, ela passa por um conceito muito maior, né? Que é o conceito da liberdade das colônias. Havia um problema grave, havia um problema muito sério, e libertar as colônias naquele momento foi assim lindíssimo, e de uma forma pacífica. Então a nossa praça de alimentação, vocês vão ver aí, ela vem com cravos gigantes. A alimentação, ela vem com ombrelones em forma de cravos. As pessoas vão dizer, o que é isso? Mas nas paredes a gente vai mostrar o que foi a Revolução dos Cravos, colocando cravo nas armas, nas lapelas, e se fez uma revolução incrível, se rompeu um período de ditadura gigante e foi dada liberdade para esses países. Então, a gente tem essas 4... deixa eu ver se eu dou mais alguma, que a pessoa se emociona, né? Aí começa a falar demais, o professor daqui a pouco vai dizer, saia daí, você está ficando... Mas a gente vai falando aos poucos, porque basicamente é isso. O quilombo, as adincras, o baobá, que ele vai estar... O baobá é o seguinte, também eu tenho que falar isso, que o pessoal ficou chateado comigo, porque eu não trouxe a cara do baobá que vai ser lá na Bienal, não. É surpresinha, porque eu tenho que apresentar alguma coisa muito espetaculosa e diferente. Se eu vou botar aqui o videozinho de um baobá, não vai rolar, não. Esse baobá, ele vai ficar para quando você chegar lá e dizer, uau, é isso que eu espero. Como foi a maloca. Mas aí, vou mostrar tudo que vai acontecer, menos os baobás. Os baobás, eles estão sendo trabalhados e bem cuidados, para que na hora vocês se surpreendam. Senão, qual a graça que vai ter? A outra coisa é a seguinte, quando a gente der essa viagem aqui agora, a gente vai começar pelo quilombo externo, vocês vão ver a fachada, depois esse quilombo ele se estende na área do governo. O primeiro ponto, a primeira entrada da Bienal, você tem, no quilombo vai estar a sala do reitor e do governador, junto da sala, hein? Mas no quilombo vai estar lá. Hein? Tem que estar bom também, já que estou pensando aí que a sala do Brasil do Zumbi, vai ser a sala do governador e do reitor juntos, que não é uma sala, é uma tenda. Sim, a outra coisa que vocês também vão se assustar, porque estão acostumados com a minha arquitetura de fazer as coisas assim, absolutamente réplica de época, como se fosse uma retratação exata de como eu fiz a Serra da Barriga, em outros tempos e outras coisas. Dessa vez, eu estou usando alguns elementos que a gente possa depois continuar usando na arquitetura. Eu dei uns avanços assim, ousadinhos. Tem umas pirâmides que vocês vão ver de tenda, como se fossem tendas de sol, que elas estão estampadas com estampas africanas. Eu já poluí as lagoas, agora vamos poluir as estampas. Vamos começar falando, né, professor? O professor já está ali, ó. Tá vendo? Desculpa, vamos lá. Pronto. Cá está o quilombo. A fachada. 2 tendas, ó. A gente tem 2 tendas, taipa. A gente está trabalhando taipa aqui atrás, tá? Tem essa passagem, a gente vai ver. Isso aqui, ó, essa estampa é a tenda que eu falei. A de lá é coberta de palha. E aqui nesse canto, uma atalaia. A gente vai descer. Vocês estão vendo ali no chão uma coisa azul com verde ali? Ali vai subir o baobá. Mas não subiu não, aqui não vou mostrar ele não. Aí aqui, ali ó, esse espaço aqui
Essa renda que vocês estão vendo é toda de concha do mar. Primeira tenda aqui é o espaço que a gente não ambientou, ele não colocou móveis, está colocando só a estrutura deles. Aqui é o primeiro espaço. Aqui de lado, esse aqui é um espaço bem grande, onde a gente tem um palco de um lado e uma cozinha aqui atrás, aqui do ladinho também. Está vendo um balcãozão ali? Isso aqui tudo que a gente está usando é esteira de piripiri, umas treliças de madeira, que são assim para fechar algumas coisas que são tipo móveis, geladeira, essas coisas de equipamentos eletrônicos, elétricos, a gente está deixando eles assim. Bem, aqui é um palco onde pode ser lançado livro, fazer show e tudo mais. Essa área é uma área bastante grande, dá bastante mesinha aí. Quando for ambientada, vocês vão ver que dá para fazer lançamento de livro, etc. Esse lado aqui é uma loja, ele está bem aberto, que a gente vai fazer alguns fechamentos. Mas vai ter uma loja debaixo dessa tenda que vai ser vendido roupa africana, as coisas dos 3 convidados, esse espaço é de vocês 3, para que vocês possam colocar lá as coisas que acham mais interessantes das pessoas terem acesso. Aí está o quilombo de entrada. Aí a gente está tendo uma vista aérea e agora a gente vai passar para o segundo. Está vendo aí? Ali a gente vai trabalhar com taipa. Todos esses investimentos são em taboca e são em esteira de piripiri, taipa de verdade, vai ser construída aí, fazendo esse fechamento. Agora a gente vai entrar. Aqui fica o baobá e agora a gente entra. Isso aqui é um telão enorme, onde o ano passado, da última Bienal, eles fizeram dentro. Agora a gente está colocando na entrada do lado de fora, onde tem toda a parte de calendário do dia a dia, o que vai acontecer, as atividades e tudo mais, vão ficar sendo expostos aqui. Aí a gente vai entrando e segue o clima de Quilombo, as bandeiras para cá, aqui vai ter uma sala tá aqui ela. Essa sala é a sala dos nossos convidados, dos palestrantes, uma sala VIP, que não está ambientada, o teto, todas as adincras, e aqui à sua esquerda já começa a ala do governo, ali o stand. Esse stand aqui é da imprensa oficial, com o teto todo de revistas, e tá só os espaços, né? A gente não fez nada ambientado ainda, está botando só os espaços. E o espírito do Quilombo, ele entra no primeiro salão da Bienal. Olha, com revistas, tá vendo? Aí aqui vem o arquivo público, nesse aqui, tudo está só a estrutura básica, para a gente mostrar o uso de materiais que a gente vai fazer, madeira, cipó, isso aqui é uma luminária feita de balaios, e vai seguindo aqui, carpete com as cores, aqui TV e rádio, ali naquela outra caixa fechada com vidro, e aqui segue os estandes de Alagoas, são 19 estandes que tem no total, 19 instituições do governo que vão ficar nesse espaço e que a gente coloca como, aí já está repetindo, não é isso? Está repetindo. Aí, depois esses espaços aí são espaços de 3x3, que depois a gente vai conversar, alguns vão ficar juntos, outros não. Mas o vídeo é mais para mostrar o tipo de material que a gente pretende usar. E que os espaços estão aí, ali é uma área de recreação do governo, aqui logo de cara, botando as crianças ali, aqui nesse pedaço. A gente fez uma brincadeira também com essas treliças de madeira, que são de madeira bem rústica, isso aí é uma coisa assim de madeira bem rústica. Aqui bambu, pote, a gente está colocando o uso dos materiais, pote, bambu, esteira, que tudo isso pode ser usado de uma maneira que fique assim, super charmoso e ao mesmo tempo que possa ser usado de forma contemporânea, não precisa necessariamente a gente achar que porque é esteira não posso usar, porque é taipa não posso ter dentro da casa, nem dentro de um stand, pode sim, aqui pode todas essas coisas. Então aqui era de recreação, a gente fez uma brincadeirinha ali na parede, atrás é tudo revestido com juta, por trás tem juta para não ser puro, então o tecido que a gente está usando é juta, na maioria dos estandes, dos espaços.
Tem uma treliça lá em cima que pode descer, ali a gente vai descer musgo, corda, ainda tem umas brincadeiras para serem feitas aí. Aí a gente pegou toda a parte de alimentação e colocou aqui, nessa área aqui embaixo, porque a gente sentiu que na última Bienal a gente tinha, assim, os alimentos estavam meio misturados, porque a gente não tinha pensado muito nisso. Aí agora a gente está colocando aqui, ó, esses espacinhos aí, vai ficar a moça que vende iogurte, a outra que vende... Essas pequenas coisas para que não fiquem misturadas aos livros, que a gente crie duas áreas, de 2 espaços para alimentação. Aí a Praça dos Cravos, olha. Aí está vendo as mesas e os cravos, vão ser feitos esses cravos. E essas paredes aqui atrás, elas vão ter imagens. A gente vai colocar imagens da Revolução, sempre em preto e branco, e os cravos vermelhos. Vai ser uma coisa assim bem bacana também. Pode passar o outro? Vai. Aí é a Praça dos Cravos. A gente jogou o neon verde, está estudando ainda se fica verde, se fica branco. Tudo é muito assim, ainda tem 2 meses para afinar, né? A orquestra. Agora aí é uma visão geral da Bienal. A gente tem essa praça aqui, que é a Praça Sankofa, tem essa sankofa enorme no meio da praça, e aí vão ter puffs e tal, uma área de respiro. A gente também se preocupou muito com a questão do espaço de circulação, porque o ano passado a gente também tinha assim, que estava bem, a Bienal foi muito, de repente ficou muito grande, e a gente não conseguiu fazer isso que está fazendo agora, como teve mais tempo, inclusive, que o ano passado foi muito em cima, que foi decidido. Agora a gente tem mais espaço de circulação, vai ter uma entrada e uma saída, vai ser contado a quantidade de pessoas que vão entrar na Bienal, para poder não haver superlotação. Então, aí a gente está vendo uma vista lá de cima, né? Está tendo uma vista do geral, para poder... Ó, as sancofas aí, tá vendo? As sancofas, as adíncras, ó. Elas são esculturas feitas em madeira pintada, e aí são fitas de LED que vão iluminar isso tudo. A gente está dando um ar de coisa assim super moderna para uma atitude ancestral, né? Elas entram e vão brilhar assim no céu. Cada uma delas tem significado, e durante a Bienal a gente vai colocar quais são os significados. Essa daí representa também a sankofa, que é uma outra simbologia da sankofa. Olha lá. O teto de revista, e vocês estão vendo que esse teto aqui, dessa parede de vidro, desse lado de cá e do lado de lá, a gente colocou esteira em cima, para que a gente não fique no primeiro andar vendo os acabamentos feios, que a gente acha que aquela visão do balcão ali, ó, tá vendo aqui que está com esteira, tudo está bem acabadinho. A ideia é essa, que você de cima olhe a Bienal e veja acabamento lá embaixo, que as estruturas que estão sendo feitas nessa parte, que tem muita visão, que fica assim super charmosas e bem acabadas. Bem, é isso, minha gente. Basicamente é isso. Eu prometo que vai ficar bem bacana e bem bonito. Se depender deste maravilhoso aqui. E os patrocinadores, né? Isso está sendo misturado com isso. Gente, eu esqueci de mencionar na minha fala a contribuição da nossa... Por favor, venha cá, minha filha, por gentileza. Camila foi a criadora da arte visual da nossa Bienal. Esse que está aí na nossa mochila, essa menina com essa cabeça maravilhosa, tá certo? Então, uma salva de bem forte, porque tudo isso inspirou a nossa Mirna a preparar. Não é isso? Olha aqui a foto, minha filha, aquele riso lindo, maravilhoso. Muito bem, obrigado, minha filha. Muito agradecido. Mais palmas aí para ela. Olha, gente, Sebastião e Jean, a gente não pode esquecer nunca, pelo amor de Deus. Tá? Vou aqui passar, porque quando alguém chegar, Heraldo esqueceu, aí o povo vem aqui para poder falar. Sim. Certo. Sim.
Esse espaço é do Quilombo. Ele vai estar... Sim, mas a Mirna, eu vou conversar com ela para ver, porque está sendo apresentado hoje, né? Estou tomando conhecimento hoje, e aí todas as sugestões serão bem-vindas, não é? E conversando com quem é, né, da expertise desse grupo, com certeza vai nos auxiliar, não é isso? Eu tomei conhecimento e tenho certeza que todos aqui devem estar, assim, estão todos aqui encantados, ou não, com essa obra de arte da vida. E aí, quando chegar junto com essas sugestões aqui do grupo, com certeza vai ficar ainda melhor. Tá certo? Obrigado. Público presente, convidamos neste momento, representando a secretária de Estado da Cultura e Economia Criativa de Alagoas, Melina Freitas, o secretário executivo de Políticas Culturais e Economia Criativa da Secult, Milton Muniz. Bom dia a todos, todas e todes. É uma alegria muito grande estar aqui representando a secretária Melina, que não pôde estar presente, e o governo de Alagoas, nessa Bienal tão expressiva e que nos traz alegria, sobretudo pela nossa ancestralidade. E eu queria iniciar aqui cumprimentando o nosso magnífico reitor, José Aldo Tonholo, cumprimentando o nosso magnífico reitor, cumprimento todo ao FAO, cumprimento aqui o professor Heraldo, curador, cumprimentando a ele, cumprimento todos que irão participar dessa edição e queria pedir a bênção e cumprimentar a todo o público presente, no nome de Pai Célio, Mãe Neide, Mãe Miriam, a quem peço a bênção. Representando o governo de Alagoas, mais uma vez nessa edição, eu queria reafirmar aqui o compromisso do governador Paulo Dantas e de todos que compõem aqui o governo, que eu queria cumprimentar aqui a Deli, que representa a CEPLAG, Fábio Guedes, FAPEAL, Maurício Bugarinha, imprensa oficial, a Vilma, que representa também o arquivo público. Em nome deles, queria saudar, em nome do governo de Alagoas, dizer da alegria de participar e de realizar junto com a UFAO mais uma edição. E eu sei que todos aqui já estão quase no almoço. Eu queria apenas trazer essa saudação do governo de Alagoas, do governador Paulo Dantas, para todos que fazem essa 11ª edição. Dizer da importância, porque a Bienal é o maior evento cultural do estado de Alagoas. E para nós, do governo, é uma honra estar realizando junto com a UFAO. E eu queria dar vida longa à Bienal de Alagoas. Dizer ao UFAO, a todos que compõem a Bienal, que contem sempre com o apoio do governador Paulo Dantas e do governo de Alagoas. Muito obrigado. Público presente, convidamos neste momento o diretor-presidente da FAPEAL, professor Fábio Guedes. Boa noite. Ontem eu estava na solenidade e acho que eu não dormi ainda. Bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente cumprimentar o professor José Aldo Tonholo, reitor da Universidade Federal de Alagoas, a professora Eliane, vice-reitora, e falar que, olhando aqui o expediente da Bienal, a gente tem a certeza de que a Bienal, a 11ª, será um imenso sucesso, porque a equipe é da maior competência, coordenada pelo professor Heraldo, e também com uma substância de pessoas que conhecem muito bem a temática. E aqui eu faço referência aos acadêmicos da História da Universidade Federal de Alagoas, programa de mestrado, doutorado em História. Temos aqui o professor Giancarlo e temos também o professor Danilo, do NEAB FAO, que fazem também assessoria aqui, junto com os pró-reitores César Nonato, o coordenador de ações culturais da Universidade Jorge Eduardo, o diretor-presidente da Fundeps, o professor Edson Bento, e também segurando as questões mais operacionais, competente Sebastião. Então,
É uma certeza que temos uma edição com um tema relevante, oportuno, e eu gostaria também de fazer homenagem aos países que serão também, né, colocados na cena da Bienal: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E aí, professor Toiolo, já aproveitando a oportunidade das sugestões da vice-reitora, talvez seja muito importante e oportuno nesse momento no Brasil que as representações diplomáticas desses países e as embaixadas fossem consultadas e conectadas para se fazerem presentes na Bienal. Momento que a gente precisa reafirmar a soberania brasileira e também, né, respeitar a autonomia dos povos, né, e também reconhecer o desenvolvimento e as respectivas sociedades, seu esforço para alcançar, né, o bem-estar. Eu acho que esse momento é muito importante para a gente simbolizar o papel que o Brasil tem no mundo e as parcerias que eles têm, sem necessariamente ter que fazer escolhas subordinadas. Eu queria cumprimentar a professora Ana Deise, reitora honorária da Universidade Federal, e aqui também cumprimentar a representação parlamentar, o professor deputado Paulão. E o deputado Paulão é o parlamentar da nossa bancada federal que mais aposta nas nossas instituições de ensino superior, não só o FAO, mas a UNEAL, o IFAO, a UNCISAL. Então, o Paulão tem sido um deputado muito diferenciado na Câmara Federal e que realmente a Bienal também conta com o seu apoio. Deputado Paulão, muito parabéns. Temos aqui, claro, a representação do governo do Estado, que, como já foi falado várias vezes, é um parceiro de primeira hora dessa Bienal e certamente das demais bienais que vieram pela frente. O secretário Milton, o secretário Deli, representando Paulo Dantas, e a Melina, a presidente Bulgarim, que é o parceiro da FAPEAL e dessa Bienal desde o primeiro momento, a assessora Rose, representando o secretário Wendel. E eu queria também, né, em nome da FAPEAL, não do governo do Estado, e o Milton já representou, também cumprimentar a mãe Neide, o pai Célio e a mãe Miriam, né, que estarão abençoando essa Bienal, com certeza. O vereador Rodolfo Barros, representando a Câmara dos Vereadores, Eunice Palmeira, representando o IFAO, cumprimentar, Renildo, representando a UNEAL, a Ilha, Sebrae, cumprimentar a nossa colega, amiga Sheila, ex-diretora da EduFAO e organizadora de outras bienais, a Elvira, também professora, a equipe da imprensa, e também temos uma participação importante aqui, que é da Polícia Militar, que está à disposição de garantir a segurança, né, em torno do evento. E também é uma satisfação ver, né, a importância da UFAO, mais uma vez, reafirmando o seu papel como a maior instituição pública de ensino superior de Alagoas e também do Nordeste, uma das maiores. O professor Toiolo designou nosso amigo Heraldo, né, para a gente, quarta-feira, não foi, professor? Participarmos do evento do Maceió Convention Biru. E mais uma vez nós vimos o tamanho da UFAO na contribuição de uma outra área, que é a área de turismo, professor Paulão. Nós vimos os homenageados pelo Maceió Convention Biru de contribuição ao turismo de Alagoas, o peso da academia, o peso dos nossos pesquisadores, o peso dos eventos que os pesquisadores estão trazendo para Alagoas. Maurício Bulgarim não é pequeno, representa aí já um segmento importante que contribui com a economia alagoana, e essa Bienal, mais uma vez, é outra contribuição da UFAO, a ver não somente pela quantidade de visitantes que vão participar dessa Bienal, professor Heraldo, mas também pela geração de empregos num momento tão curto, mas tão importante, certamente, para tanta gente. Então, em nome da Fundação de Amparo à Pesquisa, parceira primeira hora, desde quando começamos a conversar com o professor Heraldo, o professor Toiolo, a gente se colocou à disposição, não somente de contribuir institucionalmente, mas também chegar junto com o apoio direto naquilo que é a missão da Fundação, juntamente com nossa equipe, que está representada aqui pelo professor João Vicente, editando novamente alguns editais, que não somente com a EduFAO vamos lançar. Quantos títulos, professor Heraldo?
105 livros. E também, com a imprensa oficial, nós temos um projeto de reeditar obras que já estão extintas em outras edições, né, Maurício? E que estarão à disposição do público alagoano e aqueles que nos visitarão durante a Bienal. Então, parabéns, excelente manhã, professor Poiolo, parabéns por nos fornecer esse café da manhã, né, e nos tirar do jejum. Muito obrigado. Público presente, convidamos neste momento o excelentíssimo deputado federal por Alagoas, Paulão. Bom dia a todos e todas. Motivo, professor Tonholo, nosso reitor, professora Eliana, alegria e muito orgulho estar no evento de mais um lançamento da 11ª Bienal. Ela que tem um caráter estadual, nacional e internacional. E verificar a importância da mesa de tantas pessoas que têm uma caminhada histórica, compromisso social com a cultura do Estado de Alagoas. Tenho orgulho de ser parceiro. E aqui eu não vou fazer a nominata, eu quero fazer em nome da representação dessa temática tão importante, quando resgata alguns países da África, que é meu amigo, professor Bijagô. Ele representa, sem dúvida nenhuma, essa articulação. Essa temática é fundamental. Foi essa base que veio para o Brasil escravizada, que até hoje tem pouco reconhecimento. E estou dizendo isso como uma pessoa do governo federal. Mas ainda falta políticas públicas para as comunidades quilombolas. Alagoas é um estado pequeno geograficamente, mas tem mais de 70 comunidades quilombolas, que ainda falta água, falta estrada de qualidade, falta escola. Quando tem escola, falta água, falta saúde, acessibilidade e crédito. Alagoas é um caso simbólico, pessoal, 73 comunidades. E como disse nossa arquiteta Mirna, o maior quilombo que foi a resistência a nível internacional. Então eu queria também exemplo da professora Eliane, que fez um pedido de colocar o processo histórico, né, incluído na temática da religião, quando Mirna, que eu tenho um apreço e um carinho especial por ela, ao invés de ser sala de governo, a própria sala de governo, o palácio, hoje, é o Palácio Aquatune. Então, ao invés de ser sala de governo, que possa ser o Palácio Aquatune, que essa mulher não é reconhecida. A gente tem um reconhecimento muito somente de Zumbi Dandara, mas a primeira mulher que veio e que fez a estratégia do quilombo, da resistência de guerra, até porque ela é uma figura forte, era uma princesa e foi a mais perseguida, ela que foi a grande estrategista, que foi a Aquatune. Acredito que isso é fácil de ser resolvido. Alagoas tem vários desafios, a quebra que foi aqui, a exemplo do Brasil, de outras cidades, a principal avenida que nós temos que corta, principalmente do aeroporto, quando chega a Maceió, é Fernandes Lima, um homem. Se a gente tivesse uma sociedade avançada, isso não teria que ser mudado, porque ele foi o responsável pela queda de Cambô, como a maioria dos nomes de São Paulo. São Paulo, você não tem o nome de Getúlio Vargas, a maioria são de mercenário. A exemplo de Anguera, de Raposo Tavares, e você não resgata esse processo. Então, professor Tonholo, você tem uma caminhada aqui, e nesse processo eu tenho um compromisso, porque eu em casa eu sou cobrado pela minha irmã, que foi amiga de Anabese, contemporânea, professora da UFAL, foi reitora da Uncisal, Luciana em casa também da educação, e não estou fazendo favor nenhum quando a gente estabelece o processo de emenda
para uma instituição com credibilidade como a UFAL. A UFAL, representado pela essa negra professora, que tem uma referência que vocês têm que aprender na caminhada, que saiu de Joaquim Gomes, que está aqui representando o Heitor Guedes, figura singular. E a educação é fundamental. E aí é homenageada essa figura central, Mãe Miriam, que é referência, né? Mãe Aicélia, e Rosa do Mossoró, que é minha amiga de infância, pessoal, né? A gente tem uma caminhada, estudamos quando era garoto, no bairro de Jaraguá. Então, parabéns ao FAO. Aqui é um ato de cidadania, quando vocês homenageiam essas figuras que estão trazendo luz num momento de tanta obscuridade. Heraldo, eu fiquei preocupado porque você organiza o CAC, não é isso? Eu sei, o CAC é o termo que foi a parte importante, Alvira, de organizar a Bienal, porque no Congresso Nacional o CAC são responsáveis pelas armas no Brasil. Esses clubes de tiro que representam a obscuridade e que a gente tem que fazer enfrentamento todo dia no Congresso. A Bienal é luz para o obscurantismo que a gente está vivendo no plano internacional. E a gente tem que ter um processo principalmente de luz, de cidadania, de dignidade humana. E vocês estão resgatando o continente africano, que ainda hoje não é reconhecido no mundo. E onde tem a primeira universidade do mundo foi no continente africano, não foi no continente americano ou europeu. Muito obrigado. Público presente, convidamos para a sua fala o magnífico reitor da Universidade Federal de Alagoas, professor José Aldo Otonho. Bom dia! Paz. É porque eu não tomei café, mas tomaram por mim, né? Mas bom dia de novo. Agora sim. Eu estou aqui numa situação de divisão aqui entre a missão institucional de fazer os agradecimentos e os votos de muito sucesso e, né, o coração apertado, né, de quem vê as coisas acontecendo com tanta energia, né, com tanta vivacidade, mas sabe muito bem da fragilidade do momento em que a gente está vivendo, Paulão. E aí eu concordo contigo plenamente, né, que a gente tem que usar os faróis para iluminar sempre que possível a nossa sociedade. Queria cumprimentar todas e todos, peço, né, a vênia de todos os colegas, todos os representantes aqui, né, e pedir para a Pai Célio, para a Mãe Neide, para a Mãe Miriam, que nos abençoe a todos e que essa bênção, né, atenda a toda e todo colega que está aqui nesse momento todo especial, mas que principalmente que esse axé de vocês possa iluminar. Falaram 300 mil aqui, eu quero 670 mil, viu, na Bienal. Pode dar um jeito de apertar aí, viu, Heraldo? Que ilumine todos esses que vêm atrás de conhecimento na nossa Bienal. Nos ajudem, né? Joguem seu axé com muita energia, por gentileza. Obrigado aí de coração a todos vocês. Eu tenho que institucionalmente fazer os agradecimentos, aos parceiros todos que estão nessa missão. Hotel Ponta Verde, o time da Deutsche, a Prefeitura de Maceió, pela Secretaria de Educação, o Sistema Comércio, o SESC, SENAC, apoios fundamentais para o funcionamento, a nossa parceria com o Instituto Federal, aqui Jorô e Eunice e mais o resto do time presente. Agradecer de coração a todo o time da Fundebs, que sem a organização, a equipe operacional técnica da Fundebs, desde captação até resolver os problemas do dia a dia, né, inclusive conduzir com todo cuidado batedor de carteira durante a Bienal, eles fazem, né, que a gente teve esse problema no ano passado.
fazem com toda a propriedade, com toda a delicadeza, com todo o carinho, né? E eu tenho que agradecer a todos vocês. Agradecer, Kyria, né, em teu nome, todo o time do Sebrae, que está com a gente não só na Bienal, né? O Sebrae está conosco também no Festival de Música, está conosco lá no Festival de Cinema, né? E entre tantas outras ações aí dessa parceria. O sistema SENAC, que inclusive tem tanta preocupação com a educação, que semana que vem nós temos a promoção do Seminário Internacional de Educação, né, aqui em Alagoas, né, que promovido pelo SENAC, com muitos pesquisadores, muitos influenciadores de respeito, né, num momento muito especial que se discute como nunca a educação aqui no estado de Alagoas. Muito obrigado aí pela parceria. E eu queria agradecer de coração aos parceiros que a nossa Universidade Federal de Alagoas tem, que são os Paulos. Paulo Fernando aqui, deputado Paulão, né, parceiro da universidade, não só na Bienal, né, parceiro do dia a dia da universidade, e não é só no apoio na ementa, não. Vocês não sabem a diferença dos momentos mais difíceis que a gente viveu na universidade. Quem estava lá no front, na negociação, na conversa, era Paulão. Sempre esteve, vai continuar estando, né? E eu digo isso como cidadão que está há 33 anos aqui na Universidade Federal de Alagoas, e desde o primeiro dia que eu cheguei na universidade, Paulão lá estava, e ele sabe muito bem, como ninguém, a importância da educação transformadora, né? E a Universidade Federal de Alagoas, o Instituto Federal de Alagoas, eu digo isso com muita propriedade, não me perdoe apropriar aqui, Zoro, o nosso Instituto Federal, mas digo também, né, pela UNCISAL, digo também, né, pela UNEAL, a tua importância como parlamentar que mais investe em educação, não só no estado de Alagoas. Tá? Se vocês pegarem o percentual de investimento de cada deputado do Congresso, né, para a educação, Paulão é o líder absoluto de investimento em educação de todos os mais de 500 deputados. Tá? Isso mostra a importância dele e não seria diferente nessa Bienal. Obrigado, Paulão. Quero agradecer ao outro Paulo, Paulo Dantas, governador do estado de Alagoas, né, parceiro da Universidade Federal de Alagoas, parceiro da universidade também, não só na Bienal, parceiro do dia a dia, nas várias ações, né, presente na universidade, nas ações de agricultura, nas ações de saúde, nas ações de acessibilidade, nas ações, né, que tem a ver com promoção de empreendimentos inovadores, lá no polo de inovação, naquela revolução silenciosa, Fábio, que a gente vê acontecer pelas mãos do governo do estado, da ciência e tecnologia, da FAPEAL, do Oxitec, por aí afora, né, em que a gente tem essa parceria com muita alegria, né. Na produção cultural, que está lá com o time da cultura, né, de Milton de Melina, mas que passa lá pela imprensa oficial, e eu já bati um ciúme danado, eu não sei porque a Mima, né, tem uma predileção pela imprensa oficial danada. O stand da imprensa é sempre mais bonito, eu não sei porquê, viu? E agora ela cismou de fazer vocês com um telhado de cultura, né? Eu já gostei. Mas dá para estender para os outros também, né? Tá? Ele deixa? Pois é. Mas a cultura lá vai estar registrada de cima a baixo, do telhado ao chão, né? E é isso, para que isso que serve a Bienal. Cumprimentar com muito carinho todas e todos que fazem a Universidade Federal de Alagoas. Eu peço que esse cumprimento seja feito pela minha parceira, professora Eliane, aqui presente, né, minha companheira de jornada de desafios, e estender esse abraço a todos os pró-reitores, professores, técnicos, estudantes, terceirizados, parceiros que trabalharam na organização, não dessa Bienal, de todas as bienais. Essas bienais, elas são bienais da gente alagoana, não são do governo do estado, da UFAL, ou do professor Heraldo, ou da professora Sheila, ou da professora Elvira, ou da Mirna. Elas são as bienais que fazem a diferença para a gente, alagoana. Eu digo isso com muita propriedade. A minha expectativa é que a gente tenha, nessa Bienal,
a maior e a melhor de todos os tempos, e dane-se o próximo que vier, Heraldo, o próximo editor da Edufal, para fazer a seguinte melhor ainda, que a gente não admite nada que não seja muito melhor do que o anterior, e assim tem sido bienal a bienal, né, todos os anos, né, apresentando coisas de excelência, mas mais do que isso, todos os anos abraçando cada vez mais gente alagoana, principalmente os nossos estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, das universidades todas, que vão estar lá presentes na Bienal. Porque esse é o nosso sentido, Heraldo. É levar essa meninada, esses jovens que entendem a importância da leitura, do conhecimento, da educação como elementos de transformação. É só isso que a gente faz. E como a gente está precisando de educação nesse país, como a gente está precisando de conhecimento, como a gente está precisando de verdade, que as fake news estão aí, estão soltas, estão contaminando o mundo todo, e parece que isso virou oficial. Agora são governos fazendo fake news, Paulo. Me assusta muito. Enquanto a gente não tiver gente letrada, gente com conhecimento para discernir o que é verdade e o que é mentira, a gente vai ter um povo enganado e subjugado, mãe Miriam. Se a gente não tiver gente consciente dos seus direitos e também dos deveres, a gente vai ter, mãe Neide, gente manipulada, escravizada. E esse é o tema que nos traz a Bienal. A forma como a cultura brasileira se desenvolveu, torpe pela escravidão, e que hoje tem que ser enxergada frente a uma realidade reparadora. Mas se a gente não conhecer adequadamente o que aconteceu lá atrás, Jean, se a gente não souber tudo o que aconteceu com todos os detalhes, não só a gente vai tentar agir na reparação, como a gente não vai enxergar um futuro diferente e saudável, né, de convivência plena dessa gente brasileira, né, que se fez, né, com toda essa diversidade e que ainda não consegue se descobrir por inteiro. É mais do que necessário. Para isso a gente tem que ter muito conhecimento, muita educação, muita cultura. E eu faço essa fala aqui com muito orgulho, com muita emoção por conta do lançamento dessa Bienal, né, que eu tenho certeza, né, tenho muita certeza, tenho muita convicção, não tenho PowerPoint, mas tenho convicção aqui de que essa, né, Bienal vai ser uma Bienal transformadora para o nosso Estado, pela energia de todo mundo que está trabalhando nela e pelo elenco, pela constelação, professora Ana Deise, que a gente viu aqui das pessoas que vêm. Na última Bienal, nós tivemos várias estrelas, né, Sheila? Né? Teve dia que a gente teve que fechar a porta, porque não cabia mais gente. O povo da Fundeb que se prepare aí, viu? Porque nesse ano nós vamos ter que trabalhar muito bem a logística, porque com uma constelação dessa que a gente teve o prazer de ver aqui já confirmados, eu já estou vendo como é que vai ser aquele auditório lotado todos os dias, né? Fora isso, as nossas atividades do dia a dia, os lançamentos, né, de mais de 130, 140 livros nessa parceria aí de imprensa oficial, FAPEAL, Edufal, os livros da UNEAL, que vão estar lá presentes, do Instituto Federal, do SESMAC. Douglas, pessoalmente, sempre lança vários livros, né? Os nossos parceiros vão ser expectativa, mais os independentes, expectativas de mais de 300, quase 400 livros sendo lançados de Alagoas. As várias academias, né? Um momento muito especial. O meu aperto no coraçãozinho está em saber que a Bienal está a todo vapor, uma organização, né, impecável, todos os estandes já negociados. Ai, meu Deus do céu, eu não sei se a UFAL vai estar aberta até lá. Não sei se vocês sabem, nesse momento nós estamos com a conta de energia sem ser paga e a Universidade Federal de Alagoas está funcionando sob uma liminar de justiça que impede o corte da energia, Paulo. Por quê? Mesmo num governo progressista do presidente que mais acreditou na educação desse país, a educação superior continua sendo destratada nesse país. A começar das universidades federais. Né?
Não ministério que não consegue enxergar a importância das universidades federais como elemento de transformação da nossa sociedade. E quem tiver dúvida o que é a Universidade Federal de Alagoas fazendo a transformação, pergunta para o Bijagô. Vai lá para o sertão. Paulão conhece bem. Vai lá para Santana do Ipanema, vai lá para Penedo, vai lá para Arapiraca, ver aquele corredor de saúde sendo construído, né? Vai lá para Viçosa, vai aqui para Rio Lago, vai na sede onde está o Instituto Federal, e vocês vão ver a transformação que a gente está fazendo. Mas, mais uma vez, né, nós estamos no ano de 2025, no governo progressista, e o nosso orçamento acaba no mês de setembro, a Bienal em outubro. Né? Então, eu estou aqui com o coração muito apertado, Heraldo, e me permitam fazer esse desabafo, porque se tem um vetor de desenvolvimento para esse Estado, se tem um elemento de transformação para esse Estado, é a Universidade Federal de Alagoas, são as universidades públicas desse Estado. E a gente não quer nada mais do que o respeito para que a gente continue fazendo com dignidade o que a gente está fazendo, que é a transformação do nosso povo. Só isso. Espero que na Bienal a gente possa rir desse discurso e dizer, passou, né? Passou. E assim vai ser, porque no que depender da nossa gente, da nossa capacidade de trabalho, da nossa interlocução, a gente não joga a toalha jamais, a gente não desiste jamais. Nós somos brasileiros, somos alagoanos, sou alagoano, maceioense, como o Heraldo, agora meu conterrâneo, né? E digo isso com muita energia, que a gente tem que se apegar a todas essas boas energias para fazer o nosso dever, a nossa transformação. Eu queria agradecer de coração a todos vocês, né, pedir desculpa por esse desabafo, mas era necessário nesse momento importante que a gente tá vivendo. O Lino tem nos acompanhado aí para cima e para baixo, sabe, né, como tem sido difícil, mas a gente não vai jogar toalha. Vamos que vamos. A gente constrói a Bienal com muita conversa, com anos de antecedência, e a gente vai construindo a Bienal no dia a dia para chegar lá no centro de convenções no ápice. E essa construção tem sido feita, e me permitam aqui citar, né, em momentos muito especiais. Desde sexta-feira passada, que a gente teve o privilégio de receber a Câmara Municipal lá no auditório da Reitoria da UFAL por título de cidadão maceioense do professor Heraldo, né, que por isso digo que é meu conterrâneo hoje, né, um pernambucano que alagoou no mesmo tempo que eu há 33 anos, e que hoje faz diferença para toda a cultura de Alagoas, né, e isso é um esquenta bienal, né, e a gente continua agora com muita energia também, né, no dia 28 de agosto, num momento muito especial da Universidade Federal de Alagoas, que é o doutor honoris causa da mãe Miriam, né, que é outro esquenta para a Bienal. E vão se preparando, né, porque tem aí ainda, né, o honoris causa da professora Cida, né, cadê a Cidinha? Aí já foi, né, do Zezito, que vai ser durante, né, a Bienal, e tem várias outras ações aí que vão ser feitas, inclusive no interior do estado, né, no esquenta Bienal, que já está sendo preparado lá pela Edofal. Queria agradecer de coração a todas e todos mais uma vez aqui, e pedir que vocês possam usar todo o elenco, né, toda a constelação aí de orixás, para que nos oriente muito bem, para que essa Bienal seja transformadora. Axé a todos vocês, muito obrigado por esse momento especial. Para quebrar o protocolo, porque quem fala por outro é o reitor, mas a gente falou dos países que serão homenageados, e aí faltou incluir aqui na lista a fala do representante maior, que é o Bijagô, para fazer suas considerações, não é? Por isso que eu disse, o reitor, você fica aqui ainda como a última fala,
né? Mas aí falta a fala do Bijagô, que foi tão mencionado, né, isso aqui, né, que contribuiu para a temática dessa edição, tá, Bijagô? Então fica à vontade. Fala sim, o Tonholo, só dizendo que você não depende mais dessa questão da conta de energia, porque graças ao Estado, graças ao nosso Paulão, a Bienal está fora dessa conta. Pelo amor de Deus, viu, gente? Então não fiquem preocupados. Se faltar energia da UFAL, a gente vai dar aula lá na Bienal. Bijagô, você com a fala. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Estou aqui emocionado, né, de poder estar nesse maior evento cultural do estado de Alagoas, homenageando a Mãe África, professor Tonholo. Estou muito feliz em encontrar amigos e amigas de longa data aqui. Eu sou da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, Pai Célio, Mãe Miriam, Mãe Neide, professor Danilo. E tem duas pessoas, professor Tonholo, que eu gostaria de citar de maneira especial. A professora Ana Deise, nossa mãe. O deputado Paulão, nosso pai, lá do Campo Sertão, também tem contribuído bastante, professora Ana Deise, para que a gente possa ter um pouco de respiro lá no Campo Sertão, né, Paulão? E não pede nada a nós. Eu uma vez falei para o deputado Paulão o seguinte: o Max Weber, que é um sociólogo, ele tem um livro muito conhecido chamado Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Aí eu dizia ao Paulão que ele tinha um espírito católico e não um espírito protestante, no sentido que ele só vai para anunciar mais investimento nos Campos Sertão. Voltando aqui ao espírito da Bienal, uma certa vez eu lendo o livro de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, uma dada altura ele falava do papel colonizador dos africanos no Brasil, e eu fiquei chocado. Eu digo,